Bom, pessoal, bom dia. Eu agradeço mais uma vez o convite do professor Marco Silveira para estar aqui diante da plateia da Manhã da Inovação, fazendo uma apresentação sobre um dos trabalhos que eu desenvolvi. Esse trabalho em particular foi desenvolvido em conjunto com a Thalita Catarina de Come Poker, minha esposa, por acaso, tá? E foi fruto de uma discussão muito profunda que nós costumamos ter. É interessante casal de acadêmicos porque a gente acaba trabalhando em casa, né? E não desliga nunca, porque chega em casa e começa a discutir, ainda mais de áreas bastante diferentes. Então a gente acaba carregando muito dos nossos conhecimentos das áreas específicas. Deixa eu só fazer um negócio para não dar interferência aqui, pronto. Muito do nosso conhecimento de áreas específicas e acaba trabalhando isso em conjunto, encontrando os pontos de conexão entre as duas áreas. O que a gente vai então discutir agora, e eu quero transformar em discussão, principalmente no momento que tiver aberto, franqueada a palavra, a respeito de indagações críticas sobre o conceito de competitividade organizacional, pensando numa perspectiva institucional. Essa discussão ela vai começar com um embasamento dentro da área de administração e depois ele vai caminhar para discussões dentro da área mais do campo da psicologia social em particular, tá? Que é a área de formação da minha esposa. Então começa com a minha área de formação, as discussões sobre as organizações e depois a gente aborda a questão da psicologia social. E é um trabalho crítico, ou seja, é um trabalho que vai criticar o conceito de competitividade, que é a essência, o título do livro, né, na qual a gente está trabalhando, como forma, ao criticar o conceito de competitividade, de desconstruir o conceito e permitir que ele seja construído de uma forma que propicie o outro fator que está presente na capa do livro, composto pelo professor Marco Silveira, que é a qualidade de vida. Então, uma das perguntas que vai trazer incômodo para a gente nesse processo é: o que se entende por competitividade organizacional? Como é que as empresas se organizam para a questão da competitividade? Como é que é pensada a competitividade de maneira intuitiva, não formal, dentro das organizações? Normalmente, as organizações elas vão pensar a ideia de competitividade inferindo algo a respeito da melhoria. Então, eu vou pensar em algo melhor, eu vou pensar numa mudança do meu processo em busca de me tornar melhor. E essa competitividade, essa melhora, ela é baseada na comparação com os meus pares. Então, eu olho o que os outros estão fazendo, eu reflito sobre as minhas próprias práticas e eu repenso as minhas práticas em busca de me tornar melhor. Agora, esse melhor, eu estou usando até uma ênfase nele, que eu espero que vocês tenham chegado até as aspas na palavra melhor. Por que isso? Porque o conceito de melhor ele é algo complicado de ser definido, né? Definir o que é melhor é, inclusive, algo relativo, né? Então, para isso, as organizações olham o ambiente externo e interno e encontram diversas alternativas. Você encontra alternativas via mecanismos de benchmarking, você encontra mecanismos quando você usa as forças competitivas do Porter na hora de olhar o ambiente externo, você encontra dentro da organização, quando você vai repensar processos e desenvolver práticas, oportunidades para melhoria, oportunidades para aumento da competitividade, mas todos esses processos, eles são, em essência, processos que podem representar melhoria para a empresa e isso traz uma confusão para o gestor. Qual eu devo priorizar? O que é mais importante? O que de fato, dentre essas imensas, inumeráveis oportunidades que eu tenho
para tornar a minha empresa melhor, eu devo explorar para, de fato, conseguir trazer uma contribuição mais significativa. O que, enfim, a gente tem que colocar como questão é: o que eu desejo? Simplesmente competir por competir ou criar valor? E aí vai vir as definições da área da administração sobre criação de valor para embasar o pensamento sobre competitividade de uma maneira que o melhor seja de fato o que traz mais contribuição, não somente para a organização, mas para a sociedade. E a identificação dos atores com a organização vai ser um dos processos que deve ser um dos que vai resultar nessa obtenção de máximo valor para todos os agentes. Então agora a gente tem que entender um pouquinho a relação da competitividade e da criação de valor. Se eu vou questionar a competitividade, eu quero fazer uma reflexão crítica a respeito dela, eu tenho que conceituá-la de maneira devida e conceituá-la com relação à ideia da criação de valor. O lugar comum entre os empresários, então, é que competitividade é o alcance de melhorias dentro da organização. Então, os gestores, de maneira intuitiva, eles vão usar essa palavra competitividade associada à análise da concorrência, associada ao benchmark. Vão também pensar na competitividade como melhorias dentro da organização quando se fala de processos, quando se fala de atuação em diferentes áreas, em diferentes formas de constituir valor dentro da organização. Quando a gente olha, por outro lado, a criação de valor, a gente encontra uma definição para a competitividade de uma dimensão microeconômica e, dentro da área institucional, uma definição mais voltada para resultados mais amplos. Para o conceito microeconômico, criação de valor, competitividade, está voltada exclusivamente à ideia de criação de valor ao investidor. Você não cria valor a outros agentes obrigatoriamente. Se você criar, é de maneira incidental, quer dizer, por um acaso, você criou valor para outros agentes no processo de criar valor para o investidor. Essa é a visão mais conservadora da competitividade, relacionando ela com a criação de valor. Quando a gente olha para a conceituação da teoria institucional, a competitividade ela tem relação com a criação de valor no sentido da busca pela legitimidade, no atendimento de regras, crenças e valores. Ou seja, a competitividade na teoria institucional, ela rompe a barreira, a visão shareholder, exclusivamente pensar no investidor, e ela vai pensar nos demais agentes que estão dentro da organização. E vão falar, olha, para o conceito institucional, eu tenho que ter uma organização que seja legítima. Eu tenho que ser legítima é uma palavra muito forte. Se a gente for conceituar a ideia de competitividade com base na legitimidade, a gente está dizendo que ela tem que ser parte daquilo que a sociedade aceita como lei, ou seja, parte daquilo que a sociedade aceita como correto, né? Isso está muito distante, se a gente for refletir, de muitos casos que ocorrem na mídia hoje em dia a respeito da competitividade organizacional. Os recursos que as organizações empregam para o desenvolvimento da sua competitividade não deveriam ser pensados da forma como estão sendo em algumas organizações que acabam parando nos jornais. Então, em princípio, o modelo microeconômico e institucional ele chega a conclusões totalmente diferentes a respeito da competitividade. Uma das perguntas que a gente tem que fazer é o seguinte: será que essas duas visões elas são irreconciliáveis? O que eu preciso fazer para aproximar essas duas
conceituações da palavra competitividade. O caminho que a gente encontrou para reconciliar essas duas definições vai passar pela teoria da administração estratégica. Na teoria da administração estratégica, quando a gente fala da competitividade, a gente vai falar da busca pela vantagem competitiva. Vantagem competitiva é a diferença, né, do desempenho da minha organização em relação às organizações que eu reconheço como minhas concorrentes. Então, a criação de valor aos atores que estão envolvidos na organização, os stakeholders, vai fazer parte do processo de administração estratégica, e a visão vai ser a de que o melhor não é apenas o melhor para os acionistas, shareholders, mas sim o melhor para todos os agentes que estão envolvidos no processo. E ela é incompatível com atender apenas os interesses do acionista. Então, eu admito que uma organização, na teoria da administração estratégica, ela tem interesses bem mais complexos e interdependentes do que simplesmente enxergar o investidor como a finalidade última da organização. Para isso, ou através desse processo, admitindo esse processo, eu vou fazer a busca pelas vantagens competitivas que são sustentáveis, e essas vão fazer parte de um grupo que, para que sejam sustentáveis, para que sejam um diferencial em relação a outras organizações, elas têm de ser de difícil reprodução. E aí vem a pergunta: será que isso não significa que quando a gente consegue resolver interesses aparentemente irreconciliáveis entre os stakeholders, não estaria aí uma fonte efetiva de vantagem competitiva, uma vez sustentável, uma vez que, se para os demais parece irreconciliável, mas para uma organização ou outra se torna possível, esta que consegue fazer algo que para os demais é considerado inviável, consegue criar uma vantagem para si que seja sustentável, que seja não reprodutível, né? Então, os avanços na academia em relação à vantagem competitiva começaram a trazer cada vez mais uma visão da vantagem competitiva associada à criação de valor para todos os agentes do processo, e não apenas visando o desempenho financeiro para o indivíduo. Então, como é que eu faço para fazer essa mágica? Porque eu falei um negócio aqui que parece inviável. Como é que eu faço para conciliar interesses complexos e interdependentes dentro da minha organização? Eu vou atuar pensando na organização como uma instituição, como um sistema social com amplitude de atores internos e externos, e vou analisar a organização pela visão institucional como forma, como processo dialético. Esse processo dialético das relações entre os atores, ele vai me permitir identificar como essas relações elas são incorporadas no processo, e eu vou desconstruir as relações de poder que estão presentes dentro da organização. Ou seja, sentar com cada um dos indivíduos que estão presentes no processo e repensar a sua atuação. Repensar com honestidade, sem interesse, sem colocar os interesses pessoais ou individuais ou de grupo em relação aos interesses maiores da organização. Também parece fácil, mas a gente chega lá. Então, o desempenho da organização ele precisa ser entendido para que a gente faça essa união dos conceitos econômicos em relação aos conceitos
da teoria institucional. Tem uma variedade de métodos de mensuração de desempenho organizacional que são reconhecidos na academia. O método ABC vai ajudar a identificar desempenho organizacional otimizando custos. O Balanced Scorecard, ele vai pensar na eficácia dos indivíduos atrelando as atuações deles às metas organizacionais. O EVA vai medir a contribuição financeira das atuações dos agentes. O Target Costing vai pensar na eficiência operacional da organização e, com isso, buscar o desempenho organizacional. O Quality Function Design vai pensar na eficiência da qualidade de produtos e serviços. Opa, desculpa. Então, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Você pode voltar para mim, que eu não estou conseguindo voltar, ele só vai. A pergunta que a gente pode fazer é a seguinte: será que a gente consegue ampliar a medida tradicional da criação de valor para que ela seja mais ampla do que ela está sendo apresentada na visão tradicional? Na visão tradicional, deixa eu ver se funciona aqui o laser. Funciona. Na visão tradicional, o valor criado ele é decomposto entre o excedente ao cliente, ou seja, a diferença entre o preço e a disposição a pagar do cliente, o máximo que ele poderia pagar por um produto, é o excedente do cliente na relação de criação de valor por uma organização. Do custo ao preço pago pelo cliente, é o valor que é apropriado pela organização e depois distribuído entre os seus agentes internamente. E a diferença entre o custo de oportunidade, o custo mínimo das matérias-primas e o custo de produção efetivo, vem a parte do fornecedor na criação de valor. Essa decomposição ela pode ser ampliada para que a gente identifique os interesses de outros agentes. Para isso, eu tenho que romper com o conceito de valor financeiro meramente e pensar numa dimensão de utilidade para todos os agentes dentro do processo. Eu já começo a fazer isso quando eu considero o excedente do cliente. Porque o excedente do cliente eu não quantifico em termos de valor econômico. Eu sei a utilidade do produto para o cliente em relação ao preço que ele está pagando. Eu sei que ele percebe uma utilidade superior à do preço pago, porque senão eu não comprava o meu produto. Né? Agora, será que esse mesmo raciocínio eu não posso transferir para dentro da organização? Se eu faço isso, eu ganho uma nova dimensão na minha abordagem. Para fazer isso, eu preciso então romper com a ideia de valor e começar a pensar numa dimensão mais ampla que é dada na economia pela utilidade. Os primeiros utilitaristas foram o Jeremy Bentham e o John Stuart Mill. E eles tinham um propósito com a criação do conceito de utilidade que deixaria, se eles olhassem a teoria econômica neoclássica que derivou da teoria da utilidade, de cabelos em pé hoje em dia. Porque a utilidade ela foi apropriada pela teoria econômica neoclássica como a maximização de valor, pura e simplesmente acreditando que depois o próprio mercado faria a alocação ótima desses recursos. Ou seja, ganha dinheiro primeiro, cresce o bolo, depois a gente reparte, a gente divide. Tá? Enquanto que eles pensavam que maximização da utilidade total seria teria como propósito maximizar ou tornar felicidade maior para o maior número de pessoas. Eles realmente acreditavam que o processo de utilização da utilidade tinha como propósito maximização da felicidade. Então, recentemente, novos conceitos de utilidade que vêm sendo desenvolvidos principalmente pela economia comportamental podem ser transportados para a teoria microeconômica e que podem ser apropriados agora na teoria de valor. Então, a teoria econômica comportamental, ela tem revolucionado a economia recentemente. Nos últimos 15 anos foram 4 prêmios Nobel
de economia concedidos para teorias relacionadas com a economia comportamental. Gary Becker estudou os motivos e erros que levavam os indivíduos a consumir. O Herbert Simon, muito utilizado na área de administração, os conceitos de racionalidade limitada no processo decisório. Daniel Kahneman ganhou o prêmio Nobel com validade, ilusão da validade, viés de ancoramento. O Akerlof, recentemente, com um prêmio Nobel estudando a visão econômica do conceito de procrastinação, o que é bem interessante. Ele explica por que a gente procrastina numa visão econômica. Tá? E mais recentemente, o mesmo George Akerlof, junto com a Cranton, estão desenvolvendo uma teoria que tem potencial de levar eles de novo para o prêmio Nobel, que é a economia da identidade. Se eu agora trago esses novos conceitos da economia, eu consigo justificar a teoria da administração estratégica. A utilidade criada, ela é pensada então na utilidade do cliente, utilidade do fornecedor e utilidade apropriada. Sendo essa utilidade apropriada decomposta entre a utilidade aos investidores, o lucro dos financiadores, os tributos pagos ao governo e a utilidade aos funcionários, então considerando diversos agentes internos à organização. Se eu transfiro o conceito de utilidade para o de valor, eu consigo agora perceber utilidade em algumas coisas mais difíceis de serem explicadas pela estrutura econômica. Por exemplo, camisa de futebol. Algumas não valem nada, nem pano de chão. Algumas valem muito, principalmente aquela do seu time. Tá? E eu não vou nem entrar na discussão falando de quais times que são pano de chão, quais que não são. Tá? Não vou mencionar isso para não sair briga aqui dentro. Então, a utilidade ela é relativa, por exemplo, a um conceito identitário, que é o que o George Akerlof e a Cranton falam, né? na economia da utilidade, da identidade. Ele mostra claramente que existe uma relação entre percepção de valor e pertencimento de grupo, por exemplo. Eu quero pertencer ao grupo dos torcedores do time X. Carro. Até no ano passado, o valor de um Camaro amarelo para o dono dele era maior do que hoje em dia, porque a música já saiu de moda. Né? Então, a utilidade relativa de um Camaro amarelo era maior no momento em que havia uma identificação do dono de um Camaro amarelo como sendo um cara legal em relação a um grupo social. Tá? Fornecedores podem ter utilidade através da margem, através de informações. O governo, obviamente, ele recebe a utilidade da empresa por meio dos impostos, os financiadores pelos juros do financiamento, os funcionários pela remuneração, pela contraparte previdenciária, mas também por um ambiente de trabalho justo, pela qualidade de vida, que é um dos temas principais do livro, e pela percepção de justiça em relação a outras organizações. Quando eu me comparo com um agente que faz a mesma atividade em uma outra organização e percebo que eu sou privilegiado em relação a ele, eu tenho uma situação onde eu percebo utilidade no fato de estar trabalhando naquela organização. Como é que eu encontro essas utilidades, então? Através da visão institucional da organização. Eu tenho que dar um passo atrás e olhar o todo. Eu tenho que entender um pouquinho da teoria institucional. A teoria institucional, ela vai tratar de subjetividades dentro da instituição. Eu estou com 5 minutos aqui, eu não vou conseguir me aprofundar em teoria crítica com vocês. Então, eu vou fazer uma barbeiragem metodológica em cima da teoria crítica e vocês vão me perdoar já de antemão. A transição, então, da modernidade para a pós-modernidade deu origem a várias formas de se conceituar a instituição social. As empresas, então, são organizações institucionais, pela teoria institucional, porque apresentam uma construção de significados, valores, normas e crenças, são um grupo regido de forma operativa ou democrática pelos atores que estão envolvidos,
e, portanto, eles caem na definição de instituições e podem ser tratados como tais. E aí a gente pode abordar elas de várias formas, desde a abordagem mais moderna até a pós-moderna, e a gente pode desconstruir essas instituições para desenvolvimento de relações mais democráticas e menos reducionistas, ou seja, admitir a complexidade. O Lapasade, ele é pós-moderno e vai defender então que a gente vive uma complexidade na sociedade atual e é necessário você desconstruir essa complexidade e reconstruí-la da forma que você deseja. Falar, olha, para tudo e vamos recomeçar, rediscutir as regras do jogo, porque as regras do jogo estão distorcendo os objetivos da organização, colocando, como eu vou falar mais para frente, o carro à frente dos bois, o sistema à frente do valor dos indivíduos. O sistema deveria ser um mecanismo de prover bem-estar aos indivíduos e hoje os indivíduos promovem o bem-estar do sistema, um negócio meio maluco, né? Então, a identificação dos processos institucionais deve ser um mecanismo que deve ser empregado ao desconstruir crenças, valores e normas dentro da organização, romper crenças imutáveis dentro da organização. Tem que se priorizar principalmente a autogestão sobre as normas, como forma de se alcançar um processo de reavaliação institucional. E tem que se pensar nas necessidades, em primeiro lugar, dos atores dentro da organização e não a do sistema. Eu não preciso sustentar a organização por existir. Eu tenho que pensar como é que eu sustento os atores, todos eles. O que eu faço para beneficiar o investidor e não a empresa? O que eu faço para beneficiar o funcionário e não a empresa? O que eu faço para beneficiar o cliente e não a empresa? Tá? A empresa ela é agente e não final desse processo. Então, a análise institucional está no campo das complexidades. Eu vou ter que, para que eu tenha sucesso na implementação de um processo desses, admitir a necessidade de desconstruir hierarquias, desenvolver mecanismos para romper a heterogestão, a gestão não homogênea, e eu vou ter que pensar em categorias para o movimento dialético, ou seja, eu tenho que pensar nas relações de poder, eu tenho que pensar na segmentação que ocorre hoje dentro das organizações e na micropolítica. Tá? Quando acontece, por exemplo, de uma liderança ser muito forte dentro de uma organização, isso pode provocar uma distorção aqui. Então, eu tenho uma perspectiva ético-política no processo. Eu tenho que admitir que tem política dentro das organizações, coisa que às vezes a gente faz de conta que não tem. Tá? E vou fazer um processo coletivo de autoanálise e autogestão da organização. Opa. Eu acho que eu passei sem querer o slide. Você volta? Obrigado. Então, perfeito. Então, para Habermas e Harvey, eu posso usar o conceito pós-moderno de instituição, onde cada ator ele é por si só uma instituição. E eu tenho que dar condições suficientes para que todos os atores atinjam um processo de autogestão. Sabe aquela história que vocês já devem ter ouvido, de que às vezes é melhor você colocar um cachorro na frente do painel para não deixar o operador chegar no painel, porque se ele mexer demais, ele estraga a configuração da máquina? Todo mundo já ouviu essa história em processo de automação, etc. Esse é um exemplo terrível de como a gente distorce o mecanismo de cognição dentro das organizações. A gente despreza o valor do conhecimento dos agentes que estão dentro do processo. Tá? Então, eu tenho que desenvolver elementos como cooperação e uso de sistemas a serviço de pessoas. Eu já estou terminando aqui. Tá? Eu tenho que, então, pensar o mundo sistêmico em relação ao mundo da vida e admitir que em sociedades como a nossa de capitalismo tardio, desenvolveram o capitalismo mais tarde, as relações são de colonização do mundo da vida pelo mundo sistêmico, ou seja, a gente acaba trabalhando para a empresa, a gente sempre fala isso de uma forma até casual, eu trabalho para a empresa tal. Não, meu amigo, você trabalha na empresa tal.
E você não faz coisas para a empresa, não deveria ser assim. Você faz as coisas para óbvio, para o investidor da empresa, para o cliente da empresa e para si mesmo. Você não vai trabalhar lá para a empresa, tá? Senão você está sustentando o sistema e não o mundo da vida. Então, você precisa usar a crítica para pensar em colocar dinheiro e poder a serviço das pessoas. Então, não são as respostas que mobilizam, elas nos acomodam e cristalizam no modo de subjetividade da vida vivida. Eu preciso manter constantemente a organização incomodada, com questionamentos, de maneira que ela consiga buscar validade, justeza, factibilidade e veracidade nessa realidade. Quando um gestor vai buscar o seu melhor, ele tem que pensar em relação a entender e desnaturalizar valores que estão instituídos e que se deformam para entender interesses sistêmicos. A pergunta que tem que ser pensada para priorizar, que é o desafio que eu coloquei no primeiro slide, em relação a quais são as ações que vão promover mais efeito de geração de benefícios dentro da organização, quais são aquelas ações que vão servir ao mundo da vida, aos atores e não ao sistema. Tá? Em conclusão, a abordagem institucional ela é oriunda de outras áreas de conhecimento, mas pode ser aplicada nas organizações com grandes benefícios. Ela transcende o conceito de competitividade e se direciona para a criação de utilidade para todos os participantes do processo. E a autogestão pode ser uma saída para que o melhor seja o que maximiza a utilidade para todos os atores e não aquilo que cegamente beneficia o sistema, porque o sistema não vai te agradecer no final, os atores vão. Certo? Pessoal, é isso. Agradeço a atenção de vocês.